Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui para o nosso momento de leitura da palavra de Deus. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Hoje é domingo, dia de estar com a família, dia de descanso, um momento de relaxar e continuar a vida. Para mim, é um dia muito precioso. Creio que para você também. Nosso texto nos traz um momento de pergunta interessante quando nós olhamos para as nossas batalhas. E esse texto nos faz lembrar também que muitas vezes precisamos estar atentos às batalhas que chegam e como traremos soluções. O que você faz quando uma batalha que não escolheu chega à sua porta? Qual é a sua forma de ação? Vamos ao texto de hoje, que nós vamos fazer algumas reflexões nesse texto. Naquela época, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semebe, rei de Zeboim, e contra o rei de Belar, que é Zoar. Todos esses últimos juntaram suas tropas no Vale de Sidim, onde fica o Mar Salgado. 12 anos estiveram sujeitos a Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. No 14º ano, Quedorlaomer e seus reis, que a ele tinham se aliado, derrotaram os Refaíns em Asterote e Carnaim, os Zuzins em Ã e os Emins em Savé, Quiriataim, e os Soreus, desde o monte de Seir até El-Parã, próximo no deserto. Depois voltaram e foram para Emispate, que é Gades, e conquistaram todos os territórios dos Amalequitas e dos amorreus e viviam em Azazon Tamar. Então os reis de Sodoma e Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Belá, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de comando no vale de Sidim contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafael, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim era cheio de poços de betume. E quando os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços, e os restantes e o restante escapou para os montes. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abraão, o hebreu que vivia próximo nos carvalhos de Manre, o amorreu. Manre e seus irmãos, Escol e Amer, eram aliados de Abraão. Quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló com tudo que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Voltando a Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado,
O rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé. Isso é o vale do rei. Então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: Dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: De mãos levantadas ao Senhor Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, juro que não aceitarei nada do que pertence a você, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: Eu enriqueci Abrão. Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Ané, Escol e Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. E aqui finalizamos o capítulo 14 de Gênesis. Como Abraão venceu uma guerra improvável sem perder sua identidade espiritual. E o que isso ensina sobre lutas que surgem no meio do caminho? É entender qual é o processo, é entender o contexto e aqui olhar para os ensinos da palavra. Gênesis 14 apresenta a primeira guerra registrada na Bíblia, uma aliança de quatro reis poderosos que invade cidades e leva pertencentes entre todos eles levam Ló, que era o sobrinho de Abrão e que agora morava perto de Sodoma. Abrão não buscava essa luta, não. Por isso eu perguntei lá no início, como você lida com as guerras que chegam, e mesmo que não seja guerra que você buscou, porque muitas vezes a gente busca guerras. Abrão não buscava guerra, ele era peregrino, um homem de fé, mas um estrangeiro naquela terra. Mas quando ele recebe a notícia que Ló foi capturado, ele não se omite. Ele quer ir atrás e buscar a família. Você também iria, não iria? Você também buscaria algo seu em algum lugar, em algum momento? Você quer de volta? Abraão entra na batalha por amor, não por ambição. Com apenas 318 homens treinados, que era da sua casa, Abraão enfrenta experientes homens. Era uma missão quase impossível, mas espiritualmente era uma missão alinhada com valores, princípios, proteger, restaurar, libertar aqueles que foram levados cativos. Isso nos ensina que nem toda luta que enfrentamos foi escolhida por nós, mas algumas são necessárias para preservar aquilo que Deus nos confiou. Muitas vezes eu não escolho lutar, mas às vezes é necessário para eu resguardar o bem de Deus em minha vida. A vitória vem da estratégia, mas vem também de entender que Deus está me auxiliando, me guiando, me protegendo, que Deus está junto. Abraão age com sabedoria, estratégia, coragem, tudo isso a gente vence uma guerra. Porém, a guerra não vem, a vitória, vamos dizer assim, não chega pela quantidade de pessoas que está ali, vem de como eu faço essa aliança. Quando ele retorna da batalha, ele encontra Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Então, Melquisedeque abençoa Abraão e declara: Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos em tuas mãos. Então, Abraão usou de sabedoria, usou de estratégia, mas contou com a proteção de Deus. Abraão reconhece que a sua vitória vem
também do cuidado de Deus para com ele. E Abraão agora dá o dízimo, um gesto de gratidão, um gesto de honra e de submissão espiritual. Abraão recusa os despojos de Sodoma quando você vence uma guerra, naquela época. Quando se vencia, levava-se tudo da cidade e as pessoas para escravos. Para ele, Abraão, ele não quis nada, para que não digas que eu enriqueci usando aquilo que você me deu. Aqui está um dos pontos profundos desse texto. Abraão vence a guerra, mas não negocia seus valores. Não, ele continua como que eu diria, ele continua firme dentro daquilo que era o propósito da sua vida, que ele não permite que a sua identidade seja confundida com alianças que podiam comprometer o seu chamado. Ele continua na sua linha de raciocínio. Então, como que eu aplico isso em minha vida? Nem toda luta é escolhida, mas toda luta revela meu caráter. E aí eu posso escolher como eu vou agir em relação a isso que está me acontecendo. Eu escolho, sim, ser uma pessoa firme nos propósitos, que tem caráter cristão, que vai manter a minha vida dentro do que Deus deseja para a minha vida, ou se não. Entre vencer e permanecer íntegro, escolha os dois. Foi o que Abraão fez. Vença e continue íntegro. Vença e continue digno. Vença e não negocie os seus valores, a sua identificação com o Criador. Não aceite recompensa que compromete a sua identidade espiritual. Foi isso que Abraão fez. Reconheça Deus como fonte da vitória, não seus próprios esforços. Saiba entrar em batalhas certas e sair delas sem perder a sua essência. E a pergunta que eu deixo para você: você tem vencido batalhas sem permitir que elas mudem quem você é diante de Deus? Como têm sido suas batalhas? Como você se vê nesse momento? Quais as batalhas você está escolhendo? E quais não, mas você sim continua firme no seu propósito e na essência que é ser cristão. Se você, nesse momento, sente que precisa alterar algo na sua vida, ore comigo nesse momento e peça ao Senhor para alterar isso em você. Se você sente que já alterou muitas coisas em sua vida, agradeça, porque o Senhor tem te cuidado, tem te auxiliado a vencer suas batalhas. Que nós possamos aprender a discernir as nossas batalhas, quais batalhas queremos, nos dá coragem para lutar quando for necessário, sabedoria para negociar, sabedoria para não deixar que os nossos valores sejam corrompidos por recompensas mundanas, que a nossa vitória seja alcançar o que desejamos, mas que em tudo isso possamos glorificar o nome de Deus em nossa vida. Você concorda comigo nesse lugar? Concorda com os propósitos que essa lição da vida de Abraão traz para a nossa vida, da vida de Abrão? Ele ainda não tinha recebido o novo nome, aqui ainda era Abrão. Como é manter sua identidade em Cristo? Revela que muitas vezes nas nossas batalhas é como exercitamos a nossa fé, a nossa, o nosso olhar no propósito. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento dessa palavra tão gostosa que o Senhor tem trago aos nossos corações. Nos dê coragem para assim irmos às batalhas, mas também para mantermos firmes no propósito, firme em saber quem somos, em conhecer a nossa identidade, a nossa essência. Que a cada batalha, escolhidas ou não por nós, sejamos, Senhor, aquelas pessoas que saibam valorizar o nosso viver diário dentro da Sua palavra. Que o Senhor seja sempre o nosso orientador, nosso
a nossa bússola, aquele que direciona os nossos passos, que nos orienta a tudo que vier para a nossa vida, a buscar a Ti, a buscar na Tua palavra as melhores respostas para agirmos com sabedoria e intencionalidade de continuarmos com uma identidade posicionada dentro da Tua palavra. Que a cada dia nós possamos vencer as nossas batalhas sem negociar os nossos valores, que possamos ter vitórias, mas que possamos também continuar sendo, Senhor, um cristão dentro daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, dentro do centro daquilo que é a sua vontade. Eu oro para cada irmão, cada irmã que está conosco lendo a tua palavra, meditando nela, fazendo suas reflexões, sendo pessoas que têm cada dia direcionamento dentro da tua palavra, que se propõem a crescer, a aprender, a praticar e a cada dia crescer mais e mais em conhecer a ti. Oro pelas famílias da face da terra, alcance todas elas, onde elas estiverem, que a tua boa mão esteja sobre cada um dos teus filhos ao redor de todo esse universo. Eu oro no nome de Jesus. Amém. E aqui eu peço a você a sua colocação, sua reflexão, deixar aqui nos comentários a sua reflexão, como foi estar aqui. Quando puder, leia também aqui abaixo a descrição do vídeo, veja nossos canais, nós temos vários grupos, temos também momentos de juntos aprendermos no Projeto Coragem. Projeto Coragem é uma semente da palavra, onde aprendemos a ter uma vida excelente, especial. Nós aprendemos sobre valores e aprendemos a viver a vida desejada. Que você também possa vir fazer parte do projeto, ser um membro, né, desse projeto, crescer junto conosco, que a cada dia possamos aprender mais sobre nós, sobre como agimos, para nós transformarmos a nossa vida naquilo que desejamos e dentro da vontade do nosso Pai Celestial. Até nosso próximo momento de leitura da Palavra de Deus. Vejo você lá.